Salut à tous! Olá, voltei! Na verdade, eu já tentei fazer esse vídeo várias vezes, mas como eu tinha dito, eu fiz as minhas pequenas resenhas só no Kindle e não deu certo, cara. Eu tentei fazer, tipo, sem anotação, entendeu? Pra ir mais rápido. Mas ficou. Eu fiquei pensando, depois que eu comecei a ver um pouquinho do que eu filmei, falei, cara, tradução simultânea é pra acabar. Eu acho que o povo detona mesmo. Não tem jeito. Não, eu achava que eu era o máximo dos máximos, mas eu ainda não tô no top dos tops, entendeu? Não dá, não dá, tem que anotar. Bicho, não dá, ficou guanhaca. Bom, mas vamos lá então, vamos tentar agora por vias normais, vias naturais. Então eu parei no capítulo 25, no último vídeo, sim. Le escarabeau sous contrôle. A resposta para a pergunta de Henri chega na manhã seguinte de quando Hermione recebe o exemplar da Gazeta do Saucier, que era o jornal, né? O jornal diz que 10 prisioneiros, 9 homens e uma mulher, todos têm a foto em preto e branco e a descrição da pena ao qual foi condenados. Antônio Dolorov, mortes brutais de Gideon e Fabien Prewett. Augusto Rockwood, ter comunicado os segredos do Ministério da Magia a Voldemort. Mas Henri só presta atenção no rosto da mulher. Ela tem longos cabelos escuros, bagunçados, mas ele já tinha visto antes, lisos e brilhantes. A mulher lança um olhar sombrio, de pálpebras pesadas e os lábios finos, esboçando um sorriso pleno de arrogância e desdém. Então é aquilo que eles falam, né? Que o cabelo dela era realmente liso. Que era pra ser outra personagem, não era pra ser a Bellatrix do filme, né? Era pra ser, quer dizer, mudaram os personagens porque diz que a mãe do Malfoy que seria a Bellatrix, né? Que ela que tinha sido chamada pro papel, mas como ela engravidou, me parece que é uma coisa assim, gente, eu não tenho certeza. Eu ouvi falar no observatório, né? Então, assim, tô vendendo o peixe que eu comprei, né? Mas diz que é. Então, assim, o papel foi feito para uma pessoa do cabelo liso. Como Sirius, ela conserva vestígios de uma grande beleza. Eu não sei, eu acho o Sirius bonito. O Sirius, ele tem uma pegada de homem bonito. Mas eu sou apaixonada pelo Rogue. É duro. Ela, Bellatrix Lestrange, condenada por torturar até deixar incapaz permanente Frank e Alice Londubat, os pais do Neville. Harry fica tão concentrado em Bellatrix que não tinha visto o título. E aí Hermione cutuca ele e mostra pra ele, né? Fuga em massa de Azkaban. O Ministério acredita que Black seja o ponto de ligação dos antigos Mangemora. Hermione lê o artigo. Após Ron, horrorizado, diz: Tá aí, Henri, por que ele estava tão feliz ontem à noite? Porque o Henri tinha sonhado, né? Sonhado e, sei lá, tinha ficado lá todo doido, lá dando risada, né? Henri não consegue acreditar que Filch jogue toda a responsabilidade da fuga nas costas dos Sirius. Filch é um canalha, um cagão, um covarde. Ele olha para todos os alunos e não consegue entender por que nenhum deles teve reação nenhuma. Ele olha para a mesa dos professores e lá a coisa é diferente. Dumbledore e McGonagall estão sérios e debatendo. Professora Chorav devora a primeira página do jornal. E da outra ponta da mesa, Obronge nem se importa com os alunos porque ela está focada na observação em Dumbledore e McGonagall. Quer dizer, a Dolores, ela estava olhando a reação,
Ela tava cuidando da reação do povo. Eu tô olhando pra baixo, gente. Deixa eu colocar mais pra cá, que senão eu fico olhando pra baixo. Então a Dolores, ela fica olhando a reação das pessoas, né? Cuidando e comendo num desespero, que não tava nem vendo o que tava comendo, aquela louca. Hermione encontra outra notícia importante no jornal e mostra a Ron e a Harry. Morte trágica de um empregado do Ministério da Magia no hospital do St. Manguste. Eu acredito que seja uma outra pronúncia, mas como eu não prestei atenção no filme, morte de Broderick Murroz, estrangulado na sua cama por uma planta do pote. Então, esse cara aqui, que é o que eu falei lá atrás no outro vídeo, que eu não tinha dado muita ousadia, né? Quando falou que ele estava lá no hospital, que chegou a planta. Aí eles me fizeram lembrar do que aconteceu, né? A curadora, porque as enfermeiras chamam curadora, não são enfermeiras, são curadoras. Engraçado, né? Quando a gente fala curadora aqui, eu não sei se em português ficou essa palavra, mas quando a gente fala curadora aqui, eu traduzo na minha cabeça, né? Porque não é essa palavra também em francês. Mas assim, traduzindo seria curadora. Então eu me remeto lá à infância, quando tinha as curadeiras mesmo, né? É engraçado isso, é bizarro, é sinistro. A curadora Strode encorajou o Sr. Murroz a cuidar da planta ele mesmo, sem se dar conta que se tratava da planta filete do diabo, que estrangula quem a toca. Hermione se lembra que eles estavam na hora quando a planta chegou. Henri se lembra do dia. Aí o Henri começaram a puxar memória e descobriram, né, que esse cara, o Henri se lembra do dia em que ele cruzou com o Sr. Murroz no elevador. No dia da audiência, ele estava com o pai do Ron. Depois disso, Ron se lembra que seu pai chegou a falar do Sr. Murroz em casa e diz que ele era um língua de chumbo. Hermione olha mais uma vez as fotos e levanta com muita raiva e diz que precisa enviar uma letra. Ela diz que não sabe se vai funcionar, mas que é a única que pode tentar. Tipo, ela tava lá lendo o artigo e ela ficou muito histérica com tudo isso, entendeu? E aí deu um clique nela e ela falou, eu tenho que ir. Aí o Ron fica histérico, porque ela sai, quando ela faz assim, ela sai e não fala nada, né? Não conta o que vai fazer. Tá. Na saída da grande sala, eles encontram o Hagrid, que continua todo arrebentado. Ele conta que foi posto à prova, porque a inspeção da Dolores não se passou muito bem, e se despede dizendo que vai cuidar das caudas das salamandras das salamandras. Com o passar dos dias, a notícia da fuga começa a espalhar. Porque assim, aqui no começo, o Harry fica espantado porque eles ficaram horrorizados com a notícia e os alunos não estavam nem aí. Não fizeram como se nada tivesse acontecido, como se fosse porque lá a maioria recebe o jornal e ninguém fez escândalo, alvoroço, nem nada. Aí depois de alguns dias a notícia começou já a se espalhar, né? Eles têm até medo de pronunciar o nome como se fosse o de Voldemort. Eles têm medo de pronunciar o nome dos 10 que fugiram, entendeu? Aí aqui, ó, alguns alunos da escola virou celebridade por tabela por causa de alguém morto na família pelos Mongemort. E aí tem até uma menina, né, que eu não coloquei aqui, mas que ela fala pro Henri, né? Ai, Henri, eu não sei como é que você suporta todos esses anos, né? As pessoas te apontando, porque eles apontam pra mim porque alguém da família dela tinha sido morto e tudo, né? Os alunos começam a cogitar a hipótese de Dumbledore e Harry terem razão. Dolores, a pessoa mais sábia do mundo, decreta mais uma lei, a de que é proibido aos professores de comunicar qualquer tipo de informação que não seja matéria das aulas. Porque ela não quer que fique de zum, zum, zum por causa disso, né? Que é um problemão para o Filch, né? E ela acha que se colocar um esparadrapo na boca de todo mundo, vai resolver a situação. Mas não.
As aulas de defesa continuam. E o aluno que mais se sobressai é Neville. Ele melhorou muito. Harry continua as aulas com Rogue. Nas aulas da defesa lá com o Harry, o Neville, ele melhorou porque, né, a pessoa que fez aquela coisa lá com os pais dele tá solta agora. Então, assim, ele tá se vendo obrigado. Eu acho que ele está apavorado, né? E o Harry continua as aulas com o Rogue. Chega fevereiro e com ele a visita ao pré-lar, que é a vizinhança, né? Na manhã do 14, que é o dia dos namorados, Harry se veste cuidadosamente. Ele desce para o café da manhã, onde encontra Hermione, que acabou de receber uma letra do correio. Ela pede para Harry a encontrar na Trois Ballets, que é eu não sei como se chama o barzinho lá do pré-lar, por volta das 12 horas. Ela diz que ele poderá trazer Cho se ele quiser. Ron não vai à visita. Ele vai ficar para treinar. É porque ela marcou o encontro lá com o Harry, mas o Harry já tinha um encontro com a Cho, né, dos Dias dos Namorados. Harry vai para o encontro com a Cho. No começo, eles estão dentro do bus nesse momento. Eles falam muito sobre o Quidditch, que é o jogo, porque os dois são jogadores, né? Jogadores eu esqueci, do quadribol. Harry se sente bem com ela, porque ela sabe falar, né? É igual eu falo de futebol, falo de Fórmula 1, então as pessoas que entendem gostam fluente. Eu não entendo tudo, mas eu gosto de falar, mesmo que seja coisa errada. Eu gosto. Aí ele se sente bem com ela falando sobre este assunto, porque ele ainda não conhece bem ela, né? Ele não sabe muito bem como ela marcha. Eles andam pela rua olhando as vitrines. Cho faz um comentário. Engraçado, diz Cho. Você se lembra quando Sirius fugiu que eles colocaram os Detractors por todos os lados nessa vila para procurá-lo? Hoje 10 fugiram e não existe nenhum Detractor em nenhum lugar. Harry não tinha pensado nisso. Não, eu também não tinha, porque assim foi acontecendo as coisas tão rápido. Não só tão rápido, gente. Tem tanta coisa assim que não tem no filme. Que eu vivi 20 anos enganada com os filmes, entendeu? Porque eu não tinha lido o livro. Então, assim, eu tô devorando tudo. Mas só que eu tô devorando com muito. Tá sendo sofrido pra mim ver que eu fiquei enganada todo esse tempo. Tá sendo insuportável, assim. Tem umas cenas assim que eu falo, não, eu vou parar de ler. Eu vou parar de ler, que eu não suporto ter sido enganada tanto tempo, entendeu? Mas eu leio. E eu tô achando assim, como que eles puderam fazer isso no filme, gente? Acabaram comigo. Acabaram, mas tudo bem. E eu não tinha pensado nisso. Então, assim, porque era muita informação nova, eu não tinha pensado que eles não tinham colocado dentro aqui, ó, o Field, ó, calou a boquinha dele e não fez. Nossa, gente, o homem tá louco, ele tem que fazer alguma coisa. Eles foram tomar café no Chez Madame Piedur. A sala se parece à sala de Dolores. Fizeram uma decoração especial para o São Valentine. Não. Lá eles encontraram Roger Davies, o capitão da Sir Dudley, que é da Corvinal, né? Sir Dudley Corvinal, com uma loira. E eles começaram a se beijar. Os dois ficaram lá olhando a cena, o Harry e a Cho ficaram olhando os dois se beijando, né? Harry procura um assunto para tirar o foco sobre o casal ao lado. Ele pergunta a ela se ela quer ir almoçar com a Hermione na Trois Ballets. Ela se estressa, discute e depois fica muda. Quando o Harry pensa em pegar em sua mão, ela olha para o casal ao lado e tem uma infeliz ideia de dizer
que Roger Davis a tinha convidado. A partir daí, Cho se empolga na arte do massacre e diz que ela já havia estado ali com o Cedric. Pergunta se ele, antes de morrer, e pergunta se Cedric, antes de morrer, falou algo sobre ela. Harry, graças a Deus, colocou ela no lugar dela e diz que ele não responde o que o Cedric falou, entendeu? Ele simplesmente ele diz que não quer falar sobre isso. E ela quis querer começar a chorar, porque tudo ela chora, né? Quis querer começar a chorar, mas ele estava tão irritado que ele diz para ela engole o choro. E ela faz uma cena dizendo sobre o almoço e no final larga ele plantado lá. Ele vai para trabalhar. Porque depois a Hermione fica falando lá, né? Explica tudo. Mas eu achei assim muito idiota essa show. Eu já queria que o Harry deixasse ela lá plantada na hora que ela começou a falar aquelas coisas idiotas, entendeu? Ai, menina ridícula. Se sentiu ofendida porque não quer ir almoçar. Gente, ai, ridícula. Ai, Harry, larga ela. Larga. Pelo amor de Deus. Você vai só quebrar tua cabeça com estrupício desse. Larga ela. Ele vai para trabalhar. Chegando lá, ele encontra a Grid, o Hagrid, triste com novos ferimentos e contusões no rosto. A Grid já está meio chumbado, mamado, e começa a filosofar dizendo que ele e Harry estão no mesmo barco, dois marginais e dois órfãos. Se seus pais tivessem tido mais tempo de vida, suas vidas poderiam ser diferentes. Hagrid, tô contigo e não abro, meu amigo. Beijo pra você. Harry concorda, mas acho que Hagrid está com um humor sombrio. Ele diz que a família é o mais na família o mais importante é o sangue. Ele enxuga as lágrimas. Henri pergunta de onde vêm esses ferimentos e ele diz que isso é normal e que o trabalho dele é que faz isso às vezes. Ele se despede rapidinho e sai. Ele não quer tocar no assunto, né? Não quer falar. Nesse momento, ele vê Hermione, que está sentada com a Luna Lovegood e Rita Sticker, ex-jornalista do Gazeta. Ele repara que Rita, depois que foi despedida, está acabada fisicamente. A mulher tá só o caco. Ela foi despedida do jornal. Depois da última que ela aprontou, né? Ai. Ela diz que o jornal, nesse ano, não precisa dela para escrever artigos horríveis sobre o Harry. Hermione obriga Rita a fazer uma reportagem contando toda a história e publicar de graça no Chicanô, jornal do pai da Luna. Eu acho que é o pior castigo para ela. Ela já tá no buraco e aí então ela vai ter que escrever e escrever de graça. Que castigo. E diz que se ela não fizer, todos saberão que ela é uma animaga, não declarada. Então vamos lá, Rita, diz Hermione de um tom sereno, colocando uma cereja no copo. Ai, saborei, Hermione, saborei, porque ela já aprontou muito. Não tenho dó dela, viu? Não. Vu et imprévu. Visto e imprevisto. Rita pede que Henri conte com detalhes toda a história. Após, eles voltam à escola. Luna diz que a edição vai sair depois. Harry encontra Cho no jantar. Ela faz de conta que não ouviu. Ai, ridícula. Ai, Harry, larga ela, Harry, larga ela. Hermione quer saber o que aconteceu. Ele diz que o encontro foi um fiasco. Foi mesmo, Harry, foi mesmo. Hermione diz que lhe faltou tato e explica. A Hermione vai explicar que achou que era para ele
ter falado mal da Hermione, falado que não gosta, mas só que precisava ir lá, que não sei o quê. Não concordo com a Hermione, não. Não tem que ficar enganando. Tem que ver já a reação do que é o ser humano, do que é, quem é que vai ficar ali do teu lado. Você já tem que saber a cobra que tá ali, tá contigo ali, entendeu? Agora você vai ficar tapeando pra tentar colocar panos quem. Ah, não. Não concordo com a Hermione, não. Não. Ron e Gina chegam todos sujos e cansados. Ron escuta a explicação de Hermione e diz que ela precisa escrever um livro. Alguma coisa que dê a tradução das idiotices que fazem as meninas para os meninos, para que os meninos possam compreender o que elas querem dizer. Ó, Ron, parabéns. Preciso de uma personalidade com a sua. Ron diz que o treino foi um pesadelo. Gina concorda e diz que Angelina estava quase chorando no fim do treino. Após, eles vão para o quarto. Lá, eles encontram Fred e George, que diz que eles assistiram ao treino e que pensam que eles vão ser massacrados sem eles. Esses diz que o Quidditch era a única coisa que os prendiam na escola. Tadinho, são os que mais. O Harry tá com tanta coisa na cabeça que, assim, claro que faz falta pra ele. O jogo faz muita falta. Mas não tanto quanto pro Fred e pro Jorge, porque, assim, quando a gente já tá quase saindo da escola, né, que a gente tá quase terminando. Então, assim, o que conta muito ali a partir que você já viu que já, né, já tá no final mesmo. Então, assim, são mais essas coisas, são os jogos, são os teatros, são as coisas assim, né? E para eles aquilo era o que realmente assim contava. E agora eles estão cortados, coitados. Eles estão numa tristeza e ainda vendo o Ron, que é uma catástrofe. O Ron tá, o Ron tá acabando. Ele vai acabar com o quadribol. Eu acho que depois desse livro não tem mais quadribol. Meu Deus, coitado. Mentira, brincadeira, Ron. Você vai superar. Eu confio em você, cara. Você é o máximo. Poxa. Hermione diz que eles têm um exame no final do ano. Eles dizem, quando eles fizeram, quando o Jorge e o Fred e o Jorge lá fez esse comentário, aí a Hermione diz pra eles, né, tipo assim, não existe só o quadribol aqui dentro, gente, vocês têm ainda um exame no final de ano. Eles dizem que não são apaixonados por essa história, tipo assim, eles não têm paixão por essa história de fazer o exame, não sei o quê, né, o que é o segundo lá, o grandão, né, o exame grandão, por isso. E que a boate de Flamme estão prontas para ser comercializada e que eles encontraram um jeito de se livrar dos furúnculos com algumas gotas do Mulap. Foi Lee quem nos deu a ideia. Porque eles já estão assim, tudo que eles trabalharam todo esse tempo, tentando fazer as coisinhas deles lá, os fogos de artifício, já está tudo pronto, tudo ok. Aquela docinho lá que dava os furúnculos, eles já conseguiram matar a charada, e só mataram a charada, tudo é o Harry que tá ajudando, porque o Harry que ajudou, quer dizer, o Harry não, né, a Hermione, na verdade, a Hermione que é a cabeça nisso, né, que ela que sarou o Henry, que depois passou as ideias, então foi assim, foi um ciclo ali, né. Ali eu acho que um não sobrevive sem o outro, viu, gente? Tem condição, tão ligados eternamente. O Hagrid falou que a família é ligada pelo sangue? Depende, nem sempre. Tá, eles se perguntam se valeram a pena assistir esse jogo, porque se Zacarias... o próximo jogo da próxima semana, né, que vai ter já o jogo. Eles se perguntam se valerá a pena assistir esse jogo, porque se Zacarias Schmidt nos bater, só me restará me matar. Ou matar ele, completa Fred. Não sei se vocês já repararam, mas o Fred, ele é o mais atentado que o Jorge. Ele é, assim, a fala dele, tem um monte de fala dele, que a gente vê assim que ele é muito tentado. E eu acho que ele que é o cabeça dos gêmeos. Eu penso que sim. Ele que é o cabeça. Hermione volta à leitura com indiferença, porque ela não gosta, né, de jogo. Aconteceu o jogo, foi uma catástrofe. Ron deixou passar 14 bolas.
14 em placar grande, mas Gina conseguiu pegar o Vividor. Pontuação 240 a 230. Ron ficou um trapo. Fred ficou arrasado, dizendo que você sabe o que eu senti vendo os 14 gols entrar? Sim, Fred, eu sei o que você sentiu, porque eu vi 7 entrando também. E foi. Até hoje eu não consigo falar, eu estou em choque. E eu acho que eu vou passar milênios em choque. Vamos mudar de assunto, Fred, vamos. Ron foi dormir chorando. O mínimo que ele pode fazer é dormir chorando. A Harry continua tendo os sonhos. Na segunda de manhã, Hermione recebe a Gazeta e Harry recebe algo e ele se assusta porque desde o começo do ano, ele não recebe nada. Harry Potter, grande sala, École Poudlard. Ah, é que o Harry nunca mais, né? Porque com essa vistoria agora ferrenha que estão fazendo lá, então ele nunca mais recebeu nada de nada. E quando a Hermione recebeu o correio dela de manhã na segunda-feira, ele recebeu também. Aí ele ficou até assustado, nem queria abrir, ficou lá querendo bater na coruja lá. Sai de perto de mim, porque ele achava que não era pra ele, né? Mas não era para ele. Estava escrito lá para Harry Potter, grande sala, École Poudlard. Harry Potter, enfim, fala. Harry Potter, enfim, fala. A verdade sobre aquele que não se deve pronunciar o nome e o recito da noite onde eu o vi retornar. É o título da magazine, do jornal. Muito bom, diz Luna. Eu até imagino ela falando. Muito bom, diz Luna. Eu pedi para o papai te enviar um exemplar gratuito. Harry recebeu uma chuva de carta de leitores. Foi um tropé de passarinho na sala. De passarinho. Alguns dizendo que acreditam, outros que não. Dolores observa com um ódio verde. Dumbledore finge que não vê. Dolores diz que acabou a saída para o Harry ao preolar, porque ela vai lá e quer saber o que está acontecendo, por que tem esses passarinhos aqui, por que tem essas corujas entregando tudo isso, não sei o que, essas cartas, blá. E ele diz, eu recebi, porque eu dei uma entrevista, tá aqui, não sei o que. Aí ela fala, onde que você fez essa entrevista? E diz, conta e tudo, e ela fala, você não sai nunca mais! E vira-se. E aí, decreto na cabeça. Decreto 27. Interdição à leitura do jornal. Ela tenta lacrar a boquinha de todo mundo e os olhos agora. Ela não quer que ninguém veja, entendeu? Hermione acha maravilhoso isso, porque daí todo mundo vai ter, vai ficar aguçado para ler, né? Propaganda do negócio, propaganda é a alma do negócio. Os professores dão até pontos a mais para a Grifinória, escondido, é claro. Trelawney faz até uma previsão de vida longa a Potter. Até show. Gente, a Trelawney, eu morri de rir quando eu li isso aqui. Que ela ficou tão feliz, porque, né? A Dolores foi histérica, né? Até show veio se desculpar com Harry. Dizendo que até chorou lendo. Simas pede desculpa e diz que ele e a sua família acreditam em Harry. Que é aquele menino, né? O amiguinho que dorme lá no quarto, que diz que no começo ele passou muitas más férias, porque eles não queriam deixar ele voltar para a escola. Por causa do Harry. E aí agora ele veio pedir desculpa, porque a família deles acredita, assim. Quem não gostou nada foi Malfoy, Crabbe e Goyle. Por causa dos nomes do Mangemort. O Harry, olha, jogou tudo no ventilador e ainda deu nome, né? E ainda ele falou, eu achei ele de um peito, vou te contar. Porque falar
contar pra uma pessoa é uma coisa, agora jogar assim na mídia e aí tacar fogo e botar o nome lá dos Mangemores, sabendo que eles estão dentro do ministério e tudo, dar nome aos gados, eu achei que o menininho tem culhão, né? Tá parecendo. Luna conta que seu pai foi obrigado a fazer mais uma tiragem do jornal, de tanto pedido. Já à noite, Harry vai dormir com dor de cabeça e sonha com Voldemort, com um homem de joelhos e Rockwood. Voldemort diz que Morros não voltará nunca mais. Rockwood deixa escapar que Malfoy submeteu Morroy a muitos sortilégios do Império. Ele manda Rock sair e pede para chamar o Avery. Harry acorda quando ele vê o reflexo do Voldemort no espelho. A voz de Ron. Será que você pode... Porque o Ron estava ainda na ressaca golística dele, né? Ele estava, coitado, só, só carcaça. E ainda vê o menino, o outro lá que não para de se debater de noite no chão. E ele tendo que levantar. Será que você pode parar de debater, de se bater como um demente para que eu possa te levantar? Ele pergunta quem foi atacado agora. É meu pai? Ou é de novo a serpente? Ron de mau humor. Todo mundo vai bem, mas quem vai se ferrar é o Avery. Ele deu falsas informações. Ele conta a Hermione e ela compreende por que eles mataram Morros. É aí que eu fui entender o porquê, né? Malfoy deu o Império, o pai do Malfoy, né? O Malfoy, eu fico confundindo, porque colocaram o mesmo nome para os personagens, eu fico bem confundindo. Malfoy deu o Império em Morros, entrou e pegou a arma na mão. Mas essa cortou o efeito do Império, e também ele sofreu alguma coisa ao pegar a arma que o deixou paralisado no hospital. A curadeira disse que ele estava se recuperando e que iria voltar a falar, assim poderia contar tudo o que aconteceu. Eu entendi bem isso aqui. Nisso, Hermione se lembra do Sturgis Pudmore, que era o cara que tinha que acompanhar eles na King's Cross, que estava lá no dia da audiência de Henry. Ela pensa que, como ele estava com a capa da invisibilidade, Malfoy atacou sem saber quem era. E como Sturgis estava montando a guarda, ele, sob o efeito do Império, tentou entrar no departamento do Ministério e roubar a arma para Voldemort, mas ela ainda não entendeu bem o que Rockwood vai fazer para Voldemort. Logo em seguida, Hermione fica brava com Harry, porque não era mais para ele ver essas coisas. Já na aula de Oxlomancy, Rogue entra e vê o homem de joelhos e pergunta quem é. Sim, tá. Daí ele conta o sonho para Hermione. A Hermione sincroniza tudo e aí eles chegam a entender o que aconteceu. E o que é que estava acontecendo no sonho. Que o Voldemort falou que o Morros não voltava mais, porque o Morros, ele estava morto. Porque tinham mandado lá a planta para matar ele, né? E o Harry foi para a aula, né, da Oxlomancy com o Rogue, só que ele vai já cagando, porque não é para ele deixar entrar, ele já aprendeu como não fazer, não deixar entrar, mas ele teima, ele deixa, eu não sei, o Harry, ele é muito teimoso. Ele acha que todo mundo tá escondendo as coisas dele. Mas, gente do céu. Tá, mas ele é muito curioso. E aí o Rogue vai fazer a aula e vê a cena lá do cara de joelhos, né? E o Harry mente, fala que é só um sonho. Mas enganar o Rogue? Não, né? Ele passa um sabão no Harry. Um ofende o outro, mas a aula continua. No meio de uma lembrança, Harry grita, protego.
Protego, eu não sei como. Imediatamente ele entra na lembrança do Rogue. Ele conseguiu entrar para se defender, ele entrou na lembrança do Rogue. E ele viu o Rogue adolescente de cabelo gorduroso sozinho no seu quarto. Rogue grita, chega. Rogue fica pálido e tremendo. Harry cai e quebra Rogue fica pálido e tremendo. Harry cai e quebra um vidro que respinga na sua roupa. Reparam, fala o Rogue. Ele diz que Potter está fazendo progresso incontestável. Eles continuam a aula. E Rogue então soube que Henry foi além e abriu a porta do departamento. Rogue fica em cólera e começa a brigar com Henry. E puxa a varinha. Nesse momento, ele escuta gritos de mulher. Eles param tudo e saem para ver. É Trelawney. Como no filme. Mas uma única diferença é que Trelawney estava na cachaça. E que no final, Trelawney diz que quer ir embora. Porque no filme ela não fala e também no filme ela não tá bêbada. Quer ir embora. Procurar fortuna lá fora. Dumbledore a impede. Eu quero que você fique, Sibila. Os professores Chorov e Flitwick e McGonagall ajudam a voltar para o castelo. Dolores fica pé da vida e diz que o ministério vai escolher um outro professor. Dumbledore diz que não será necessário, pois ele encontrou outro. Os olhos de Dolores quase caem da cara quando Dumbledore pede para o novo professor entrar. Firizen, o centauro. Gente, eu não sabia de nada disso. E eu fiz um resumão porque a cena final dessa da Dolores com da Trelawney, eu achei que foi muito idêntico do livro. Então, assim, não teve muito o que falar. Então, assim, eu falei, não, eu não vou nem falar muita coisa. Mas só que assim, eu não sabia quem era o substituto dela. Como assim é um centauro? Entendeu? Eu não entendi. Eu fiquei assim, passada. Aqui, o Dumbledore matou a pau. Ele matou a pau com a Dolores, que não gosta de híbrido. Eu adorei. E também eu vou falar uma coisa. Eu não gosto que toda vez que vai falar alguma coisa do Rogue ou fala da adolescência dele, fica lá falando que o cabelo dele é gorduroso, que o nariz dele é enorme, que não sei o que. Gente, não existe um ser humano que passa, sei lá, 40 anos com cabelo gorduroso, que já nasceu com cabelo gorduroso. Vamos concordar? Tá? Eu acho muita maldade. Tá querendo estigmatizar o guri, sabe? Desde lá da adolescência. É muita maldade, sabe? Eu acho que sem inveja daqueles cabelos sedosos dele, liso, pretos, como a asa da graúna. Inveja, já ouviu falar? Não? Pois sim. Então vamos lá. Tá bom? Lo Centauro e Lo Cafar. O centauro e as baratas. Reparou que é lo artigo masculino. Barata, em francês, é um artigo masculino. Ele é uma palavra masculina. Vai entender. Parvati diz a Hermione que agora ela se arrepende de não escolher, tirando sarro da Hermione, né? De não ter escolhido a aula de adivinhação, enquanto ela curva os cílios com a ajuda da varinha e observa nas costas da colher. Eu achei o máximo esse jeito de fazer maquiagem. Não quero pra mim. Hermione, com raiva, usa uma palavra pejorativa, chamando o professor de cavalo. A Hermione, ela, tá vendo como é que ela também é malvada? Ela é malvada, tá? Todo mundo tem o seu lado escuro, viu, gente? É só pisar no calinho. Parvati reage em choque e diz que é um centauro, não é um cavalo. Lavanda conta que Trelawney chora na aula do Firizen. Harry nota que... tá.
eles perguntam se eles, não, a Parvati e a Lavanda, né, que são as alunas mais dedicadas da Trelawney, gosta muito dela, diz que foram visitar ela, e que chegou lá, ela tava chorando muito e tava dizendo que queria ir embora, que era melhor ela ter ido embora, porque ela tá se sentindo humilhada, né, de ter mesmo que ficado ali, mas ela tá se sentindo muito humilhada. Normal, né, gente? Quem não se sentiria? Na aula do Fieldsing, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas eu tô falando Fieldsing, blá, blá, blá. Henri nota a cicatriz de marca de ferro, de ferradura no peito do professor, né? Fieldsing diz que gostaria de dar a aula na floresta interdita. Ele não pode retornar lá. A tropa baniu ele. Ele responde as perguntas curiosas dos alunos, porque os alunos quando chegaram lá, tipo assim, o Dumbledore teve ainda muita coisa, então eu fiz só um resumão de tudo. Esse capítulo 27 eu fiz ele bem curtinho mesmo, porque, calma. Como o Fieldsing é um cavalo e não pode subir a torre, né, porque a aula da Trelawney era lá no último, na torre, e como ele é o cavalo, não pode subir, o Dumbledore colocou ele no rez-de-chaussée, que é embaixo. Só que lá, como, né, com a magia e tudo, transformaram a sala em uma espécie de um laboratório, assim, de floresta, assim, né. Eu acho que deve ser fantástico, gente. Eu queria ter esse poder para transformar o teto, assim, igual o deles lá. Tipo, ver estrelas. Diz que foi show a sala que fizeram pro cara, né. E aí, né, nisso o Harry vê que no peito dele, né, ele ostenta lá uma marca de ferradura, né, no, de pancada, né. Aí o Harry fica pensando ainda como que ele conseguiu aquela tatuagem ali, né? E aí ele conta que ele, na verdade, ele não queria ter aula ali, ele queria ter aula na floresta. Aí ele falou, mas professor, a gente pode ir na floresta, a gente já vai muitas vezes com o Hagrid, né? Aí ele diz, não, eu não posso levar vocês lá, porque a minha tropa foi banida. Aí já, as crianças já ficam loucas, quer saber que história é essa de tropa, se foi eu acho que eu coloquei aqui, se foi o Hagrid que criou eles, né? Porque eles acham que todos os bichos que tem dentro da floresta foi o Hagrid que criou, né? E aí ele fica estressado, tem um monte de coisa assim, sabe? Coitado, né? Também é fogo na roupa. E a tropa baniu ele. Ele responde a perguntas curiosas dos alunos. Tipo, o Dean pergunta se foi a Grid quem criou ele como os sombrales, né? E ele diz que os centauros não têm vocação para ser servidores ou joguete nas mãos dos humanos. Ele fica estressado porque ainda assim as crianças acham que ele é só um animal, não vê ele como híbrido. Não entende, não, a cabecinha deles ainda não entende porque é preconceito, né? Já vem de família, é igual a gente tem um monte de preconceito, porque a gente não conviveu, não viu. Então, assim, isso daí tudo é preconceito, entendeu? É igual o Hagrid, o Hagrid. Ele é gigante e humano. Então, assim, também tem ainda certos preconceitos, mas você vê que os outros, assim, os mais próximos, já, como com a convivência, com o gostar, elimina, o preconceito elimina, e acaba pela convivência, pelo trato do dia a dia, por explicações, por bater na tecla, assim, sabe? Isso aí realmente funciona. É só assim que acaba, com racismo, com preconceito, gente. Porque, infelizmente, essas coisas vêm de berço. E quando a gente fala vem de berço, os ancestrais, né? Coitado, também não vou dizer que são inocentes, mas é que é o jeito que foram criados, foram passando pra frente, né? Ele ensina a ver o destino lendo as estrelas. Então, assim, a aula dele vai ser baseada nisso, porque antes ele falou um pouquinho mal da Trelawney e tudo, mas não falou mal, mas falou assim que ela é de uma outra espécie, né? E que ele vai ensinar a ler o destino nas estrelas, né? Que é o que eles dominam nele, os centauros, né? Ele ensina a ver o destino lendo as estrelas. Fieldsing chama Henri, depois no final da aula, ele chama Henri e pede para ele, Harry, para dar um recado para o Hagrid, que é para ele abandonar a ideia.
ele pediu pra dar um recado porque ele não pode mais entrar na floresta interdita. E ele não consegue ver o Hagrid. E aí ele fala pra ele, o Harry, pra ele abandonar aquilo. Eu tenho muita consideração com o Hagrid porque ele me ajuda em horas difíceis. Então, assim, eu quero muito bem ele. Mas fala pra ele que ele tá indo pelo mau caminho. Não é que é pra ele abandonar porque isso daí não vai dar certo o que ele quer fazer. Aí o Harry pergunta, o que que ele quer fazer, professor? Não, eu não posso falar porque não é que é segredo, mas é que é coisa dele. Ele fala se ele quiser. Dobby aparece na sala, vai e vem, com a cabeça cheia de chapéu, de lã, e ele estava até sem fôlego, e diz Dolores está chegando. Verdade, o Dobby corre, tadinho. Chega lá, todo estrupiadinho lá, e tentando falar, só que ele dá pancada, né? Porque ele ainda tem aquele hábito dele de ser um, um, um elfo de Maison, e ele sabe que ele vai contar uma coisa que não é pra contar desse patrão. Aí ele, antes de falar, ele dá um show de pancadaria nele. Aí o Harry tem que ficar segurando ele. Fala pra mim o que que é. E ele não consegue soltar nem o nome da Dolores, porque ainda ele tem aquele estigma dele, né? Como ele era um elfo de Maison, de não falar as coisas do patrão. Ele tava lá, tava todo arrebentado, de tanto que ele já tinha se dado de pancada. E aí ele fala que a Dolores tá vindo aí. Engraçado, né, gente? A Hermione, ela ficou tão na dela agora, ela parou de fazer os negocinhos do chapéu, né? Hum, quando que ela vai retomar? Eu ainda não cheguei nessa parte pra ver o que aconteceu. Todos conseguem correr, mas Malfoy joga o malefício do Crosspear, que é a corrente dos pés, né? No Henry, no Harry. E ela leva ele na sala do Dumbledore. Dolores leva ele na sala do Dumbledore. Lá ele encontra o teatro armado. Cornelius Filch, o ministro da magia, McGonagall, Kingsley Scunthorpe, que também faz parte da armada do Dumbledore, né, da Ordem da Fênix. Mas só que ele tá infiltrado, né? Percy Weasley, o irmão do Harry tá lá, do Ron tá lá. Idiota, burro. E todos os retratos estavam apreensivos, que eram os retratos dos diretores, né? Tudo lá na salinha, já tudo pronta. Marieta é quem dedura, a amiga da Cho. Ela tem a cara desfigurada pelas erupções póstulos violetas que formam a palavra cafar. Por isso que tem o nome desse capítulo é o Centauro e as Baratas, né? Porque o malefício que a Hermione jogou no pergaminho com o nome de todos os alunos era isso. Quem contasse iria ficar com a cara toda deformada e ainda no formato de barata. Como a Hermione é má. Ela é Sonserina, será? Dolores conta como ela ficou sabendo da armada de Dumbledore. Através do bar Cabeça de Javali, pelo cara cheio de bandagens, que era aquele cara que deveria ir no lugar do pai do Ron para verificar os vasos sanitários que estavam lá, né? Todo louco, lá enfeitiçado. No final, Dumbledore assume a culpa e desaparece na nuvem de fumaça que paralisa a cena. Sim, então aqui eu não falei muita coisa, eu não escrevi muita coisa, porque não porque era igual, não é igual ao filme. O livro é totalmente diferente do que aconteceu. Mas que tanta coisa nova que me deixou sem noção. Então, assim, eu vou ter que me. Eu preciso de. Olha, foi quase 20 anos aí passados. Eu vou precisar de mais 20 para poder colocar na minha cabeça dados novos, entendeu? Então, assim, eu nem escrevi porque era tanta coisa que eu fazia. Ah, mas foi assim? Ah, mas eu não acredito. Porque lá o Dumbledore no filme ele só faz tuf e desaparece, né? E aqui não. Lá na cena, depois que ele assumiu tudo que foi ele, no lugar do Harry, ele paralisa, ele joga um pó e paralisa a cena. E aí ele enfeitiça vários deles, e mesmo esse King aqui, como eu chamo o carinha mesmo? Bom, ele enfeitiça o cara também, pra não
pra não dar na cara, assim, que eles estão juntos, né? E, e aí ele deixa só o Harry e a McGonagall e diz pra ela, né? Olha, você toma conta de tudo aí, McGonagall. Porque ela quer ir até ir embora. Ela fala, não, você fica. Você toma conta de tudo aí, que eu preciso ir, não sei o que eu tenho pouco tempo. Fala pro Harry, Harry, nossa, quer pedir desculpa, não acho nem palavra pra pedir desculpa. Ele fala, não, Harry, a única coisa que você tem que fazer é continuar as suas aulas. Não para, fecha seu espírito, bererê, bererê, né? Tá. E Dolores fez de tudo pra essa Marieta aí falar, mas só que eu tô achando que um deles jogou um feitiço na mesma hora lá para que ela não falasse, que ela não abrisse a boca. Então ela só fazia gesto de não, 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 não. E no filme não tem nem essa parte, né? Então, assim, é totalmente tudo realmente diferente. Pra mim, vou demorar anos, eu sei. Eu sei que vai demorar anos pra entrar. E Dumbledore diz que Field vai se arrepender de ter tirado ele da escola. Jurando, né? Eu adoro, adoro. Tá vendo como é que não é só na minha vida que acontece cagada e eu fico jurando? É assim que eu vejo que os seres humanos são iguais a mim, que eu não sou tão surtada. E pede para Henri não se esquecer de fechar o espírito. Dolores fica histérica. Aí, quando o Dumbledore sai, quem fala a fala lá não é o cara, né? No filme é o cara. E ali não, é o Phineas, o Tata do Sirius, que fala: Veja, senhor ministro, existem muitas coisas que eu não estou de acordo com o Dumbledore, mas eu preciso reconhecer, ele tem estilo. Por que não deixou os retratos, né? Mas, seria as cenas milionárias. Só dos fantasmas, eu gostaria muito de ter visto aquela cena do aniversário lá do Presque Sem Teto lá, que eu esqueci o nome dele, do Nick. Seria o máximo ver aquilo tudo, né? A descrição, pelo menos, foi genial. Eu amei. No começo acho que no primeiro livro, né? Foi? Ou segundo, uma coisa assim. Então, agora, Le Pire Souvenir do Rogue. O piores lembranças do Rogue. Gente, aqui eu peço até desculpa, porque, na verdade, eu não tava querendo nem fazer, eu queria pular esse 28 aqui, que eu não gostei desse não. E teve muita coisa realmente nova aqui, e não é só por causa disso, mas é porque eu fiquei muito estressada, né? Porque fala do meu queridíssimo. Então, assim, aí eu até perdi o começo do que eu fiz a anotação e fiz muito pouco, tá? Então, me desculpa, vai ser assim mesmo. E aqui eu parei. De ficar, mas garante que antes de ir vão deixar uma lembrança em homenagem a Dumbledore. Hussard, isso aqui é o Fred e o Jorge, né? Falando que eles iriam. Tá. Hussard diz a Potter que Dolores mandou chamá-lo. No caminho ele diz que agora as coisas vão mudar e que ele não vê a hora que Peeves seja expulso. O Hussard, ele quer expulsar o fantasma. O cara mais genial. O cara mais genial. Meu Deus. Ridículo. Hussard diz a Potter que Dolores mandou chamá-lo e no caminho ele diz que agora as coisas vão mudar e que ele não vê a hora de Peeves ser expulso. Já na sala, ela oferece chá a Harry. Ela pergunta a ele onde está Dumbledore. Quando ele olha ela oferecendo chá, ela lembra do Rogue na hora, do Mowgli, né? Porque o Mowgli que fica com aquela garrafinha dele lá fala: jamais toma nada que alguém te ofereça. Pode estar enfeitiçado, envenenado. Ela pergunta a ele onde é que está Dumbledore. Depois, onde é que está Sirius. Mas a conversa foi interrompida pelo barulho de lá de fora. Fred e Jorge
e os fogos de artifícios. Dolores ficam em apuros junto com Hussard. Hussard é um crackmon. Crackmon. Eu sei o que é, mas eu não consegui traduzir porque não tem no dicionário, não. Eu tinha que procurar na internet. Eu tava sem rede. À noite, na sala comunal, Fred e George foram tratados de heróis. Até Hermione deu os parabéns. É porque eles soltaram os primeiros fogos, né? Os fogos de artifício. Nessa noite, Potter sonha de novo e avança um pouco mais. Ele vê as bolas luminosas empoeiradas. No dia seguinte, Harry tem aula com o Rogue. Ele morre de medo que ele descubra que ele se deixou avançar no sonho. No caminho para a aula, ele encontra Cho, que pede desculpa por sua amiga Marieta. Eles discutem por causa dela. Ele chega na sala do Rogue cagando de medo. Quando eles estão quase começando a aula, Malfoy o interrompe e diz que Dolores precisa dele e que eles encontraram Montaigne trancado no toalete da quarta etagem. É o Fred e o Jorge que fez isso lá com o... Eu acho que é o capitão do Saint-Péter, do Sonserina. O Fred e o Jorge trancou eles porque agora, como eles fazem parte daquela guarda lá da Dolores, eles estavam falando que ia diminuir ponto, que não sei o que, né? Faziam uma miséria lá. E aí eles foram e trancaram o cara lá na quarta etagem, lá naquele negócio que desaparece, né? E agora acharam ele lá e ele tá durinho lá. E aí o Rogue, como o Rogue é o diretor da ala dos Sonserina, ele foi lá, ele teve que largar a aula de oculomancia do Harry. E o Harry estava se pelando todo, porque ele sabia que ele não tinha treinado mais nada de fechar o espírito, e ele sabia que o Rogue ia entrar e ia ver que ele fez isso, né? Que ele avançou um pouco mais no sonho, né? Ele diz a Potter que eles retomarão amanhã, e sai com Malfoy. Potter arruma as coisas, mas no momento em que vai sair... Olha o que o Harry fez, gente. Aí eu fiquei bem... Mas no momento em que ele vai sair, ele se vira e vê a Pensina e não resiste. Sugado por um turbilhão furioso, ele fez uma queda longa dentro de uma escuridão gelada e ele vê Rogue adolescente. Aqui eu fiquei até feliz, porque eu tava achando assim, só nesse momento que eu fiquei feliz. Eu tava achando assim que o personagem Harry era um personagem perfeito. Um menino de 14 anos, 15 anos, perfeito, porque ele tinha assim moral, ética, né? E aqui a máscara do personagem caiu pra mim, entendeu? Aí aqui eu vi que ele é quase um personagem real, entendeu? Ele comete defeitos, ele tem. Ah! Eu adorei essa parte só, viu? Porque eu achei o fim da picada. Rogue adolescente, ele responde questionários de exames da defesa contra as forças do mal. Brevet universal de sorcellerie élémentaire. Ele deveria ter de 15 para 16 anos. Todos estavam lá. Seu pai, Sirius, Lupin, Cudver. Depois do teste, eles vão para a beira do lago e lá o pai d'Henri, de Harry, faz coisas terríveis com Rogue. Sua mãe chega e tenta defender Rogue, mas logo ele se ofende e xinga Lily. Gente, Rogue, olha pra mim, meu amor. Rogue, mon chéri, il faut tout oublier. Il faut tout oublier. Rogue, eu te amo muito. Você pode contar comigo pra tudo, Rogue, mas eu já tenho um plano.
A gente vai unir as nossas forças e vamos acabar com os marotos, entendeu? E vamos pegar as coisas mais preciosas deles. Vamos fazer a magia negra em cima deles pior do que eles fizeram com você, entendeu? Nós vamos fazer pior, nós vamos fazer igual o que os homens fazem quando vai para a lua. Nós vamos cravar a nossa varinha em cima do mapa do maroto. Vamos tirar o nome deles e vamos colocar o nosso, Rogue. Eles vão ficar perdidos nesse castelo, para nunca mais, entendeu? Calma, Rogue. Eu tenho planos sórdidos. Conta comigo. E por isso, gente, eu achei tão ridículo que o pai do Harry fez, não só o que o pai dele fez, mas que os outros não fez nada para impedir, que eu não tive coragem de fazer resenha. Eu não quero fazer resenha, entendeu? Essa é uma parte do livro que eu quero apagar, entendeu? Não vou compatuar com isso daqui. Não quero. Então, eu não escrevi as coisas horrorosas que fizeram com ele, tá? E não vou. E estou pronta para a batalha, Rogue. Ok, Sherry? Conta comigo, meu namoro. Ok. E a Lily, aqui o Rogue diz, né? Mas logo o Rogue ofende e xinga a Lily também. Isso daqui eu entendo muito bem, porque o cara tava lá se exibindo todo e se exibindo pra Lily, que era amiga dele de infância. Depois ela chega lá tentando impedir e tudo. Só que assim, ele sabe que tudo aquilo lá tá acontecendo também, muito por causa dela, porque o cara tá querendo se mostrar pra ela, entendeu? E ela fica lá se engraçando com ele, e sendo que ele ama ela. Tipo, aí depois eles vêm falar lá que, isso daí foi coisa de rusga que eles sempre tiveram. Ok que sempre teve rusga, mas pera, tudo também tem limite. E eu acho que o Rogue, ele agiu corretamente quando falou ainda que ela era sangue de bom. Tava todo mundo metendo pau nele, metendo sortilégio nele, ele sozinho contra o mundo. Não vai ficar assim, Rogue. Conta comigo. Você sabe, meu bem. Sabe que você pode contar comigo. No final, seu pai quer abaixar as cuecas do Rogue, mas ele não saberá se isso aconteceu porque nesse momento ele sente alguém lhe puxar. Horrorizado, ele viu do seu lado um Rogue adulto e lívido. Lívido de raiva. Você se divertiu bastante? Rogue empurra Harry com força e projeta brutalmente no chão. Você não repita a ninguém o que você viu. Saia e não volte nunca mais nessa sala. Quando Harry está saindo, um vidro de baratas mortas explode em cima da sua cabeça. Ele sabe exatamente o que o Rogue passou no momento onde James Potter tinha ridicularizado e, a julgar por aquilo que tinha acabado de ver, seu pai era bem um personagem arrogante que Rogue sempre tinha descrito. Ah, é? Você acha? Então, daí tá explicado também por que ele faz você passar um monte de coisinhas, não é mesmo, meu bem? Nunca mais fazem isso. Não fala mal do Rogue na minha frente, que eu não quero nem ouvir falar. Pelo amor de Deus. Acabou, Jay. Não faz isso comigo mais. Não, eu morro. Eu nem quis mais terminar o livro. Quase que eu paro. Só não parei porque eu sou teimosa. 29. Conselho de orientação. Rogue acha que eu posso continuar sozinho agora, que eu já sei o básico. Essa foi a desculpa que o Harry deu para a Hermione. Ela ficou indignada com o Rogue. Hermione. Ferme ta bouche, Hermione. Ferme ta bouche. Ta gueule. Eles já estão nas férias da Páscoa. Hermione faz um plano de estudo para todos. Falta apenas 6 semanas para o exame final. No do Ron, ela deixa uma noite livre para o treino. O sorriso do Ron apaga na hora. Ele pergunta: do que isso servirá?
Nós temos tanta chance de ganhar a Copa este ano, igual o papai de virar ministro da magia. Harry fica se remoendo a história do Rogue. Ele sempre teve certo na sua cabeça que seus pais maravilhosos, que ele nunca tinha nenhuma dificuldade em defender eles, quando discutia com Rogue. Rony pensa que até a conduta dos Sirius, Harry pensa que até a conduta dos Sirius não era as melhores do mundo. Ele pensa que que a Prof. McGonagall falou um dia que seu pai, Sirius, causou tantos problemas na escola que ela achava que eles foram os precursores de Fred e George. E ele pensa que os gêmeos jamais suspenderiam alguém de ponta cabeça só para se divertir, a menos que eles estivessem pela pessoa muita raiva. Malfoy, talvez, ou alguém que merecesse mesmo. Eles recebem os ovos numa caixa aberta, porque foi inspecionado. Os ovos de Páscoa que enviaram, né? Eles receberam tudo aberto, tá chegando tudo arrebentado lá. A demônia da Dolores. Harry pega o seu ovo, mas ele sente náuseas, porque como ele viu a cena de tudo e misturou todos os sentimentos na cabeça dele, que agora ele já não entende mais nada, como ele não conviveu com os pais e tudo, viu a cena, aí ele não entende mais nada, aí ele ficou até com vontade de vomitar, de tanta coiseira assim, que foi forte pra ele, entendeu? E também porque ele sempre ele tem uma vida difícil, diferente da do pai dele, né? Então, assim, ele sempre tá no lugar da personagem Rogue na vida dele, né? Ele diz que quer falar com Sirius. Ele fica tão perturbado que ele quer falar. Aqui eu achei uma idiotice que ele vai falar. Porque ele vai discutir coisas que passou já há 1000 anos. E que ele nem conheceu a história, que não tem nada a ver com ele, entendeu? É uma idiotice que ele vai fazer. Eu achei um absurdo. Só que depois eu fiquei pensando. Então, assim, ele fez mais ou menos um teste para o que depois viria a acontecer, né? Ele diz que quer falar com Sirius. Gina diz que talvez seja possível fazer algo. No fim das férias, eles recebem a notícia que terão que passar por uma orientação, conselhos de orientação. Todos os alunos do quinto ano estão convocados a uma breve entrevista com o diretor das suas respectivas casas, no decorrer da primeira semana do terceiro trimestre, a fim de examinar suas perspectivas de carreira. No momento onde eles estão olhando os folders, Fred e George dizem que Gina falou sobre. Fred e George, no momento que eles estão olhando esse negócio do conselho, né? Aí o Fred e o George entram lá e aí eles vão lá falar com o Harry, né? Falou, Harry, e daí? A Gina contou pra gente que você tá querendo falar lá com o Sirius. A gente pode tentar um meio de contornar a situação, de tentar uma coisa para você poder falar. Aí ele vai e explica, né? Que olha, a gente já tá a fim de fazer mesmo um negócio lá para ajudar, não, mas para castigar a Dolores, entendeu? Só que a gente quer ter um grande finale. A gente quer deixar uma lembrança por causa do que ela fez com o Dumbledore, porque não vai ficar assim não. E a gente já tá mesmo saturado disso daqui. Se você quiser, você pode aproveitar o horário que a gente for fazer. A gente tinha dado até um descanso, porque a gente estava respeitando ainda o período de Páscoa, porque tem muita gente que está querendo estudar para o exame que está ali para chegar, que está na boca. Então a gente achou que não seria tão engraçado fazer nessa semana. Mas agora que já passou, a gente vai botar para quebrar. E se você quiser aproveitar isso daí, a gente pode fazer uma confluência ali e você pode falar com ele e tudo. Aí, então legal, eu vou fazer. A Hermione, não, você não vai fazer, não sei o quê. E o Ron? O Ron ficou igual o pai dele, né? O que você acha, Hermione? Não sei. Aí depois o Ron não quis se intrometer, não. Deixou o pau quebrar. A Hermione fica louca, eles combinam tudo. No dia seguinte, às 14h30, a entrevista do Harry com a McGonagall, mas Dolores está lá também, com o seu bloco de notas sobre os joelhos. Harry quer ser um Auror. Dolores se intromete e pergunta se Potter tem verdadeiramente o temperamento necessário para ser um Auror.
McGonagall se irrita e continua a explicar em que ele precisa se esforçar para passar nessa prova de Auror. Dolores esculacha e diz que McGonagall está dando falsas esperanças a Potter. Ela diz que Potter tem a mesma chance de virar Auror como Dumbledore de voltar à escola. McGonagall replica dizendo que então ele tem muitas chances. Dolores afirma categoricamente: Potter jamais será um Auror. Professora McGonagall se levanta e diz: Potter, de uma voz clara, eu te ajudarei a ser um Auror, mesmo que isso seja a última coisa que farei na vida. Dolores diz que o ministro da magia nunca vai empregar Potter. Quando Potter for Auror, o ministro da magia será outro, diz McGonagall. Dolores apela, dizendo McGonagall que McGonagall quer tomar seu posto e que quer que Dumbledore fique no lugar de Cornelius. McGonagall diz que Dolores está delirando. Você está delirando, Dolores. Chega a hora de encontrar os Sirius. Ele entra dentro da sala da Dolores, pega o pó colorido e joga na chaminé. E diz, "Does Square Grimmauld." Ele encontra Lupin na cozinha e pede para chamar Sirius, mas acha desconfortável falar na chaminé. Sirius chega e pergunta apreensivo o que está acontecendo. Harry conta o que ele viu na piscina. Lupin pede para não julgar o pai dele pelas coisas que ele viu lá, pois ele só tinha 15 anos. Eu também tenho 15 anos. Eles continuaram essa conversa chata. Porque eu achei tão fútil, sabe? Assim, nada a ver. Tanta coisa acontecendo. Dumbledore foi embora. Ele surtou e fez aquele, né? Tipo, roubou a memória do cara lá, que já foi um mau caratismo da parte dele fazer aquilo lá. E ainda vai querer discutir. E a J.K. me escreve um capítulo inteiro sobre essa palhaçada do Harry. Ai, eu fiquei muito estressada. E no final, Harry conta que Rogue não lhe dará mais aulas de oculomancia. Sirius se enfurece. O Sirius quer arrebentar o Rogue. É sempre assim. Mas olha, Sirius, gosto de você, acho você gato, charmosérrimo, entendeu? Mas você não se intrometa com o meu Rogue. Não faça isso. Se fosse você, eu não faria isso. Tá? Eles escutam barulhos. É na sala de Dolores. E Rossar é Russar. Henri se esconde embaixo da capa da invisibilidade. Russar entra na sala todo felizinho. Atravessa a peça falando sozinho, abre a gaveta de Dolores e pega 2 folhas de autorização de dar chicotada. Gente, como assim? Enfim, eu tenho o direito de fazer. Há anos eles merecem isso, diz ele. Ele pega os papéis, agarra contra o peito e sai louco lá para fora. Logo em seguida, Harry se arruma rapidinho e sai. Ele vê um grande tumulto na entrada da escola. A cena lembra quando Trelawney foi mandada embora. Os prof e os fantasmas estão lá também. Bem visível no meio da multidão estão os membros da Brigada Inquisitorial, que aficham um ar de satisfação. Peeves, o fantasma doido lá, voa por cima das cabeças, olhando fixamente Fred e George. De pé no meio do círculo, todos os dois tinham a expressão de quem foi pego com a mão na botija. Dolores pergunta se eles acharam engraçado o que eles fizeram no corredor. Fred responde que acha muito engraçado. O Russar se aproxima de Dolores, quase chorando de felicidade. Ridículo, velho ridículo. Muito bem, Argus, disse Dolores. Vocês dois vão ver o que acontece dentro das minhas
da minha escola aos canalhas de sua espécie. E bem, eu acredito que não vamos ver nada, diz Fred. Ele se vira para seu irmão. Ó, tô falando que o Fred é o cabeça dos gêmeos. Jorge disse ele. Eu penso que nós não temos mais idade para estudar o tempo integral. E o Jorge, né? Sim, concordo, respondeu o Jorge. Chegou o momento de exercer nossos talentos no mundo real. Você não acha? Diz Fred. Ó, sem dúvida, diz o irmão. Eles gritam Axel Ballet. Muito prazer de nunca mais te ver, diz Fred a Dolores subindo em sua balê. Aí agora tem que ler aqui no Kindle, porque eu não terminei de fazer essa resenha aqui. Eu já li bastante, mas eu tenho que fazer as resenhas. E não precisa mandar notícia, a junta Jorge, que monta na sua balê também. Fred joga um olhar em torno de todos os alunos, de uma multidão silenciosa. E aí ele começa a falar: se alguém quiser comprar um marquage portable, semblable, marquage portable é o nome dos negócios, né, que eles estouraram lá. Marquage portable, parecido a esse que nós fizemos a demonstração lá aqui em cima, vocês podem nos encontrar no 93 Caminho do Traverso, que eu acho que é beco diagonal, né, Caminho do Traverso. Na casa dos Weasleys. Forças para sorcière, farsa por sorcière facetieuse, disse ele de uma voz sonora. Nosso novo local. Redução especial para os alunos do pular da escola, que jurem de utilizar nossos produtos para se livrar dessa velha desse velho sapo, granulha, perereca, né? Dessa velha perereca. Que horror! A junta, a junta Jorge. E, mostrando com o dedo a professor. Tá, eles. Ok. Arretelou, pare-o, diz Dolores de uma voz fina. Mas é muito tarde. Então, mesmo assim, a brigada inquisitora vai tentar, mas Fred e Jorge decola de um golpe seco e fira um bonde de 5 mètres dans l'air. Le piton de fer se balance dangereusement sur le balai. Fred se retorna para ver o Esprit Frappeur, que é o fantasma batedor lá, o que inferniza todo mundo. Quando, sabe, tipo assim, quando tem esse negócio de poltergeist, né, essas coisas antigas. Então, aqui chama l'esprit frappeur, espíritos batedores, que ele voa junto com os meninos. E aí os meninos dizem para ele, por favor, hein, vê se você torna a vida dessa velha louca infernal por nós. E Pilves, que Harry jamais tinha visto ele obedecer à ordem de um eleve, assinala com a cabeça com seu chapéu em forma de clocheux, tipo, dando... Il se met à garde à vue devant Fred qui ferrant demi-tour sur le plat de Simon nourri de la folle avant de s'envoler au dehors dans le ciel étincelé de crisp. Ah, tá, ok. O Pilvis, ele sobe, ele vai junto com os meninos lá, tipo, fazendo um cortejo para os meninos, entendeu? Eu acho que esses dois alunos aqui eram o que ele mais gostava, né? Que tem o mesmo espírito deles, né? Sei não, esses meninos quando morrem não vai assombrar junto com o Pilvis. Demais. Aí ele falou, torna a vida dessa perereca velha aí um inferno por nós, por favor. E ele obedecendo, batendo continência e tudo. Bom, então foi isso. E agora eu já sei que não dá pra fazer tradução simultânea. Então eu vou ter que fazer as minhas resenhazinhas assim no papel.
Eu já estou lá na frente um pouquinho, mas eu ainda tenho uns capítulos para fazer resenha, então talvez no final de semana eu faça isso, tá? E vamos continuar, ok? Beijo, ficar com Deus. Tchau.